Olá a todos! Estamos começando nossa jornada por um dos temas mais fascinantes e misteriosos da história humana, os dilúvios míticos. É incrível como essas histórias de grandes inundações aparecem em culturas tão distintas. Ricardo, para começarmos, o que define exatamente um mito de dilúvio? E, mais importante, por que você acha que eles são tão universalmente presentes em quase todas as civilizações antigas que conhecemos? Olá, Sara. É uma ótima pergunta para começar. Um mito de dilúvio, de forma bem simples, é uma narrativa ancestral que descreve uma grande inundação, geralmente de proporções catastróficas, que destrói a maior parte da humanidade ou da vida na Terra. E essa destruição é frequentemente atribuída a uma ou mais divindades, como uma punição ou uma forma de limpeza. Entendi. Então não é só uma enchente qualquer, é um evento de escala global com uma conotação divina, certo? Exato. E sobre a universalidade, isso é o que realmente nos intriga. Há várias teorias. Uma é a memória coletiva de eventos reais de inundação, talvez em escala local, que foram exagerados e mitificados ao longo do tempo. Pense em inundações de rios ou tsunamis costeiros. Ah, então a experiência humana com a força da natureza pode ter sido a semente. Precisamente. Outra teoria aponta para a psicologia humana, a ideia de um recomeço, de purificação. Muitas culturas viam o dilúvio como uma forma dos deuses resetarem a humanidade, livrando-se da corrupção e permitindo um novo começo. É como se fosse uma faxina cósmica, né? Para dar uma nova chance. Isso mesmo. E o medo do desconhecido, a vulnerabilidade perante a natureza, tudo isso contribui para a persistência desses mitos. Eles nos ajudam a processar o caos e a buscar sentido em eventos que parecem incontroláveis. Faz muito sentido. E quando falamos de início desses mitos, qual é a história mais antiga que temos registro? Porque a gente pensa logo na Arca de Noé, mas sei que existe algo bem anterior, não é? Sem dúvida, a história mais antiga e completa de um dilúvio que conhecemos não está na Bíblia, mas sim na Epopeia de Gilgamesh. Ela é uma das obras literárias mais antigas da humanidade, datando de cerca de 2100 a.C. a 600 a.C., dependendo da versão. A versão mais completa, da Biblioteca de Assurbanipal, é do século 7 a.C., mas partes delas são muito mais antigas. Então é bem mais antiga que a narrativa bíblica de Noé, que se acredita ter sido escrita muito depois, que isso é chocante para muita gente. Sim, é um ponto crucial. Na Epopeia de Gilgamesh, encontramos a história de Utnapishtim. Ele é um homem que, por ser justo, é avisado pelos deuses sobre um dilúvio iminente. Utnapishtim, que nome interessante. E o que ele faz com esse aviso? Ele constrói uma arca, tipo Noé? Exatamente. Ele recebe instruções detalhadas para construir um barco enorme, vedá-lo com betume e nele colocar sua família, todos os tipos de animais e artesãos de todas as profissões, para preservar o conhecimento. É um paralelo impressionante. Incrível! Então, a relevância dessa história de Utnapishtim é justamente a sua anterioridade e a forma como ela ecoa em narrativas posteriores? É exatamente isso. A história de Utnapishtim, na Epopeia de Gilgamesh, é fundamental porque ela mostra que a ideia de um dilúvio global, com um sobrevivente que salva a vida e um recomeço, já era presente e elaborada em uma das civilizações mais antigas do mundo, a Mesopotâmia. Ela nos dá uma perspectiva sobre a profundidade e a antiguidade dessas narrativas. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto: as semelhanças e diferenças entre a narrativa de Gilgamesh e a Arca de Noé. Começando pelas semelhanças, Ricardo. O que mais salta aos olhos quando você compara as duas? As semelhanças são impressionantes, Sara. Ambas as histórias envolvem um dilúvio global enviado por divindades para destruir a humanidade por sua maldade ou barulho excessivo. Em ambas, um homem justo é avisado com antecedência, instruído a construir uma grande embarcação. Uma arca, no caso. Isso, e ele deve levar sua família, animais de todas as espécies e sementes para repovoar a terra. Ambas as narrativas descrevem a chuva caindo por um número específico de dias, 7 em Gilgamesh, 40 em Noé, e o barco, repousando em uma montanha após o dilúvio. Nossa, até o detalhe do barco em uma montanha. E depois da inundação, há algo mais em comum?
Sim, após o dilúvio, o sobrevivente solta pássaros, um corvo e uma pomba em Noé, um corvo, uma andorinha e uma pomba em Utnapishtim, para verificar se a terra está seca. E ao saírem da arca, eles oferecem sacrifícios aos deuses, que sentem o cheiro e se arrependem ou fazem um pacto. É quase como se fosse uma adaptação ou uma versão revisitada, não é? A estrutura é muito parecida. Mas e as diferenças? Onde elas se separam? As diferenças também são significativas e refletem muito as culturas de origem. Em Gilgamesh, os deuses decidem o dilúvio por causa do barulho e da perturbação causados pelos humanos. É uma decisão mais caprichosa, digamos. Enquanto em Noé, a motivação é a corrupção e a maldade moral da humanidade, certo? Exato. Em Noé, há uma ênfase maior na retidão moral e na aliança de Deus com a humanidade. Outra diferença é o número de divindades. Em Gilgamesh, temos um panteão de deuses que às vezes discordam entre si, como o deus Enlil, que é o principal instigador, e Enki, que avisa Utnapishtim. E na história de Noé, é um Deus único. Precisamente, um deus monoteísta, que age de forma singular e com um propósito mais claro de justiça e redenção. Além disso, o foco após o dilúvio é diferente. Em Gilgamesh, Utnapishtim e sua esposa recebem a imortalidade, como uma recompensa única. Em Noé, Deus faz uma aliança com toda a humanidade, simbolizada pelo arco-íris, prometendo que nunca mais destruirá a terra com um dilúvio. Isso é uma diferença enorme. Um é sobre a recompensa individual, o outro é sobre um pacto universal. Isso mesmo. E mostra a evolução teológica e filosófica entre as culturas. A narrativa de Gilgamesh é mais focada na busca individual pela imortalidade e no destino do herói, enquanto a de Noé tem um caráter mais coletivo e moralizante para toda a humanidade. É fascinante pensar como essas histórias antigas, com as suas semelhanças e diferenças, moldaram a nossa percepção de cataclismos divinos. Que impacto você acha que elas tiveram e ainda têm? O impacto é imenso, Sara. Primeiramente, elas estabeleceram a ideia de que catástrofes naturais massivas podem ser manifestações da vontade divina. Isso deu um significado, muitas vezes moral, a eventos que, de outra forma, seriam apenas caos. Então transformou o desastre numa lição, ou até mesmo numa punição. Isso mesmo. Elas também reforçaram a noção de justiça divina. Os bons são salvos, os maus são punidos. E, para além da punição, a ideia de um recomeço se tornou um pilar. Mesmo após a destruição, há esperança de renovação e de uma nova chance para a humanidade. E isso se reflete na nossa cultura até hoje, não é? A ideia de purificação através de uma grande catástrofe. Com certeza, essas narrativas também influenciaram a forma como a memória coletiva de eventos traumáticos é passada adiante. Elas se tornaram arquétipos, modelos narrativos para lidar com perdas, desastres e a fragilidade da existência humana. E claro, a busca por evidências geológicas que corroborem esses mitos mostra o quanto eles continuam a nos fascinar e a provocar perguntas. É impressionante como uma história que tem milhares de anos ainda ressoa tão fortemente. E, Ricardo, essa é só a ponta do iceberg, não é? Porque falamos do Oriente Médio, mas histórias de dilúvio não se limitam a essa região. Longe disso. O que vimos aqui é a semente, a fundação. Mas a beleza desse tema é que esses mitos se espalham por todos os continentes, com variações e particularidades que são igualmente fascinantes. É incrível pensar em quantas versões e interpretações existem. E é exatamente isso que a gente vai explorar na nossa próxima parte. Como essas narrativas se manifestam em outras culturas ao redor do mundo, como na Grécia, Índia e nas Américas. Mal passo esperar para mergulhar nessas outras histórias. Elas trazem perspectivas muito ricas. Com certeza. Então, para os nossos ouvintes, preparem-se, porque a nossa jornada pelos dilúvios míticos está só começando. Ricardo, depois de falarmos sobre a Mesopotâmia e o Oriente Médio, a mente naturalmente viaja para outros lugares. A gente se pergunta, será que essa ideia de um grande dilúvio aparece em mais culturas? Há algum mito de dilúvio de outra parte do mundo que você considera particularmente fascinante por suas semelhanças inesperadas ou até mesmo por alguma particularidade? Com certeza, Sara. É aí que a coisa fica ainda mais intrigante. Saindo do Oriente Médio e pensando na Europa, o mito grego de Deucalião e Pirra
É um exemplo clássico e, de certa forma, um paralelo bem direto ao que vimos. Ah, sim, Deucalião e Pirra. Lembro vagamente da história. Mas como ela se encaixa com o que a gente já discutiu sobre Gilgamesh e Noé? Boa pergunta. A essência é bem parecida. Os deuses, no caso Zeus, ficam furiosos com a maldade e a impiedade dos homens da Idade do Bronze. Eles decidem purificar a terra com uma grande inundação. Então, punição divina, de novo, o mesmo motivo. Exato. E assim como em outras narrativas, há um aviso. Prometeu, o Titã, que era pai de Deucalião, avisa o filho sobre o dilúvio iminente e o instrui a construir uma arca, ou, mais precisamente, um baú ou cofre. Um baú? Não era uma arca gigante? Não uma arca no mesmo sentido da Arca de Noé, mas um recipiente grande o suficiente para ele e sua esposa Pirra entrarem e sobreviverem. Eles flutuam por 9 dias e 9 noites, até que a água baixa e o baú para no Monte Parnaso. E a repopulação, como acontece depois? Porque nas outras histórias, a família do sobrevivente já estava na arca. Ou eles repovoam de forma mais convencional. Essa é uma das particularidades mais interessantes. Depois de sobreviverem, Deucalião e Pirra se sentem sozinhos e tristes. Eles consultam o oráculo de Delfos, que os instrui a jogar os ossos de sua mãe grande por cima dos ombros. Ossos da mãe? Que estranho! Eles interpretam isso como as pedras da terra, a mãe de tudo. Então eles jogam pedras para trás. As pedras que Deucalião joga se transformam em homens, e as que Pirra joga se transformam em mulheres. É assim que a humanidade é repovoada. Que metáfora poderosa, né? Tipo, o ser humano vindo da própria terra. Bem diferente de Gilgamesh e Noé, mas o núcleo de punição, sobrevivência, novo começo, tá lá. Sim, o padrão fundamental é o mesmo. A divindade descontente, a purificação através da água, o sobrevivente justo ou escolhido e a chance de um recomeço para a humanidade. É fascinante como essas ideias viajam ou surgem independentemente. E falando em viagens ou em culturas distantes, a Índia também tem uma história de dilúvio, certo? A história de Manu no hinduísmo. Como essa se diferencia ou se assemelha? Ah, Manu é outro pilar dos mitos de dilúvio e também tem elementos muito singulares. Na história de Manu, ele é um sábio, um dos primeiros humanos, e ele está realizando suas abluções quando um pequeno peixe, um Matsya, aparece em suas mãos. Um peixe? Que inusitado! Sim, esse peixe pede a Manu que o proteja, porque teme ser devorado por peixes maiores. Manu, compadecido, o coloca em um jarro, depois em um poço, depois em um lago e por fim no oceano, porque o peixe continua crescendo exponencialmente. Caramba! Um peixinho que vira um gigante! Exato. E esse peixe, que se revela ser uma encarnação do deus Vishnu, o Avatar Matsya, então avisa Manu sobre um grande dilúvio que virá para destruir toda a criação. Ele o instrui a construir um grande barco e a levar nele os 7 grandes sábios, sementes de todas as plantas e um par de cada animal. Precisamente. Quando o dilúvio chega, o peixe gigante guia o barco de Manu amarrando a um de seus chifres. Ele arrasta o barco através das águas turbulentas até que as águas recuam e o barco para no que se tornaria a Cordilheira do Himalaia. E o que acontece depois? Manu e os sábios repovoam o mundo? Manu e os sábios são os únicos sobreviventes, e a partir deles a vida é recriada. O interessante aqui é que o Matsya Purana, que é um dos textos que narra essa história, fala não apenas de uma inundação, mas de um ciclo de dissolução e recriação do universo, um pralaya. É um conceito bem mais cósmico, de renovação em grande escala, não apenas de punição humana. Uau! Então, enquanto a ideia de um recomeço é universal, a forma como ele é catalisado e o escopo da destruição podem variar muito. Do Oriente Médio, passando pela Grécia até a Índia, a gente vê esses padrões. Mas e do outro lado do mundo, nas Américas? Existem mitos de dilúvio entre os povos indígenas? Ah, Sara, nas Américas, o tema do dilúvio é incrivelmente presente, e com uma riqueza de detalhes e variações que são de tirar o fôlego.
Os maias, astecas e incas, por exemplo, todos têm as suas versões. Sério? Isso é ainda mais surpreendente, dada a distância geográfica e a falta de contato direto com as culturas do Velho Mundo por tanto tempo. Exatamente. Entre os maias, no Popol Vuh, o livro sagrado dos Quiché, há relatos de múltiplas tentativas de criação da humanidade pelos deuses, e várias dessas tentativas falham, resultando em destruição, muitas vezes por meio de inundações. Múltiplas tentativas de criação, não uma só? Não. Os deuses tentam criar humanos de barro, mas eles são moles e sem alma, então são destruídos por uma inundação. Depois criam humanos de madeira, que são rígidos e sem coração, e também são destruídos por um dilúvio de resina e uma chuva escura. Então, a água como um elemento de purificação e recriação, mas em ciclos. Isso mesmo. E o que sobrevive da humanidade de madeira são os macacos. É uma ideia de que a cada ciclo a humanidade precisa ser aprimorada. Já entre os astecas, no conceito dos soles ou eras, a era do quarto sol, por exemplo, termina com uma grande enchente, onde a água engole tudo. E as pessoas viram peixes ou algo assim? Sim, aqueles que não pereceram se transformaram em peixes para que a humanidade pudesse ser recriada de forma diferente na era seguinte. Os deuses, como Tezcatlipoca e Quetzalcoatl, estão sempre envolvidos nesses ciclos de destruição e criação. E nos Incas, que viviam lá nos Andes, bem diferente geograficamente? Nos Incas, há um mito de Viracocha, o deus criador. Após criar a primeira humanidade, ele se desaponta com a sua desobediência e a destrói com um grande dilúvio, o Nupachacuti, que significa a água que vira a terra. A água que vira a terra. Que imagem forte! E alguém sobrevive? Sim, alguns poucos são poupados por Viracocha para repovoar o mundo. A história inca também fala de pessoas que se refugiam em montanhas ou em cavernas para escapar da inundação. O refúgio é uma montanha, não uma arca, mas a função é a mesma. É impressionante como esses padrões se repetem. Punição divina, um sobrevivente escolhido, um tipo de arca ou refúgio e a ideia de um novo começo, mesmo em culturas tão isoladas como as da América pré-colombiana. É exatamente isso que torna o estudo dos mitos de dilúvio tão cativante. Não importa se estamos falando de Utnapishtim, Noé, Deucalião, Manu ou dos mitos maias e incas, esses elementos são recorrentes. A ideia de uma divindade ou força superior que se desaponta com a humanidade, a decisão de limpar o mundo com água. E sempre um sobrevivente ou um pequeno grupo que é salvo, ou por sua virtude ou por intervenção divina direta. Perfeito. E esse sobrevivente sempre tem uma missão: preservar a vida, preservar o conhecimento ou ser o progenitor de uma nova humanidade. O refúgio, seja uma arca, um baú, uma montanha ou uma canoa, é o ponto de segurança durante o caos. E a água, que é essencial para a vida, aqui se torna a força de destruição e purificação. É uma dualidade muito poderosa. Sim, e essa purificação abre caminho para um novo começo. As histórias são um lembrete constante de que a humanidade precisa aprender com seus erros, valorizar a vida e respeitar as forças maiores. Elas servem como lições morais e como explicações para a origem do mundo como a gente o conhece. Então, o que a gente tira de tudo isso é que, apesar das diferenças culturais e geográficas, existe uma espécie de arquétipo do dilúvio que se manifesta em quase todos os cantos do planeta. A humanidade, na sua essência, parece compartilhar uma memória ou uma narrativa sobre grandes cataclismos aquáticos. Exatamente! O próximo passo é justamente tentar entender o porquê. Será que esses mitos têm alguma base em eventos reais? Houve, de fato, grandes inundações que poderiam ter dado origem a essas histórias? Ou será que isso tem mais a ver com a psicologia humana? Com a forma como a gente lida com o caos e a renovação? Essa é a pergunta de $1 milhão, Ricardo. E é justamente isso que a gente vai explorar a seguir. Vamos mergulhar nas possíveis explicações científicas e filosóficas por trás desses dilúvios míticos. Será que a ciência pode nos dar alguma pista? Ricardo,
Depois de mergulharmos em tantas histórias incríveis, a pergunta que fica é: será que há uma base real para tudo isso? A ciência tem algo a dizer sobre os dilúvios míticos? Essa é a pergunta de ouro, Sara. É o que a gente se questiona depois de ver tanta semelhança. E sim, a ciência tem, ou pelo menos busca algumas respostas. E o que ela nos diz? Existem evidências de inundações tão massivas que poderiam ter inspirado essas lendas globais? Então, globais é a palavra-chave aqui. Não há evidência de um dilúvio global que cobrisse toda a Terra no sentido literal, como algumas narrativas sugerem. Mas existem fortes evidências de inundações regionais enormes que aconteceram em diferentes épocas e lugares. Ah, então não foi uma única grande enchente, mas várias menores, ainda que colossais. Exato. Pense no Mar Negro, por exemplo. Há uma teoria bem aceita de que há uns 7.500 anos ele era um lago de água doce muito menor. Aí, com o degelo e o aumento do nível do mar, o Mediterrâneo rompeu uma barreira natural e uma cascata gigantesca de água salgada inundou a bacia do Mar Negro, expandindo-o rapidamente. Uau! Isso deve ter sido apocalíptico para quem vivia ali. Com certeza. Imagina comunidades costeiras inteiras sendo engolidas em questão de dias ou semanas. Isso, para eles, seria o fim do mundo conhecido. E temos outras. No Oriente Médio, por exemplo, as cheias dos rios Tigre e Eufrates sempre foram monumentais. A planície mesopotâmica é historicamente propensa a inundações catastróficas. Então é plausível que essas experiências, essa memória de catástrofes locais tenham sido o germe das histórias? Mais do que plausível, Sara. É a teoria mais forte. Essas inundações, para as pessoas daquela época, eram eventos de escala divina. Não tinham explicação científica. Eram forças da natureza que podiam destruir tudo. E como essas histórias, baseadas talvez em eventos reais, se transformam em mitos que viajam por gerações e continentes? Me refiro ao papel da memória coletiva e da transmissão oral. Essa é a parte fascinante, Sara. A memória coletiva funciona como um filtro. Um evento traumático, como uma enchente devastadora, não é esquecido facilmente. Ele é recontado, de pai para filho, de ancião para jovem. E no processo de recontar, imagino que os detalhes mudam, são adicionados, exagerados. Precisamente. Imagine um telefone sem fio de milênios. Os detalhes geográficos podem se perder. Os personagens se tornam arquetípicos, o herói, o profeta, o ser divino. O que permanece é a essência, a destruição, a punição, o sobrevivente e o recomeço. E isso explica porque, mesmo em culturas tão distantes como a mesopotâmica e as ameríndias, a gente encontra padrões tão semelhantes. Tipo, sempre tem um aviso, um sobrevivente escolhido, uma arca ou um refúgio. Sim, porque a experiência humana diante de uma catástrofe natural tem elementos universais. A impotência, a busca por salvação, a esperança de um novo começo. As culturas expressam isso de maneiras diferentes, com os seus próprios deuses e seus próprios cenários, mas o núcleo da narrativa é surpreendentemente resiliente. É como se o trauma se gravasse na psique coletiva e o mito fosse a forma de processá-lo e transmiti-lo. Perfeito. O mito não é só uma história, é uma ferramenta de compreensão. É a forma como as sociedades antigas tentavam entender o incompreensível, dar sentido ao caos. E isso nos leva a outro ponto. Além da literalidade, qual o significado simbólico e filosófico desses mitos de dilúvio? Porque claramente não é só sobre água e barco. De jeito nenhum. O dilúvio é uma metáfora poderosa. Em muitas culturas, ele representa uma purificação. O mundo está corrompido, os humanos agiram mal e o dilúvio vem para limpar tudo, para recomeçar do zero. Uma espécie de reset moral, então. Exatamente. É uma chance de redenção, de construir uma sociedade melhor, mais alinhada com a vontade dos deuses ou com a ordem natural. Pensa na ideia de novo começo que permeia todas essas histórias.
Sim, sempre tem um sobrevivente e ele é o responsável por repovoar o mundo ou por restabelecer a ordem. É quase um Adão e Eva pós-apocalípticos em certa medida. Boa analogia. E esse sobrevivente geralmente não é qualquer um. Ele é escolhido por ser justo, por ter fé, por ser digno. Isso reforça a ideia de que a salvação é para os virtuosos. É um ensinamento moral embutido na narrativa. Então, os mitos de dilúvio também são códigos de conduta para as sociedades. Tipo, sejam bons ou o mundo vai se afogar de novo. Em parte, sim. Eles servem como um lembrete das consequências de desobedecer às leis divinas ou naturais, mas também são sobre resiliência. Mesmo diante da aniquilação total, a vida encontra um caminho. É uma mensagem de esperança, de que sempre há um recomeço. Que interessante! E o que essas histórias nos revelam sobre a relação da humanidade com a natureza, o divino e essa ideia de recomeço? Elas revelam uma profunda reverência e, ao mesmo tempo, um profundo temor pela natureza. As civilizações antigas dependiam intrinsecamente do ambiente, mas também eram vulneráveis a ele. O dilúvio personifica essa força indomável da natureza, muitas vezes atribuída a uma vontade divina. Então a natureza não é só um recurso, é uma entidade poderosa que pode punir ou abençoar. Exatamente. E a ideia do divino está interligado a isso. Os deuses não são só criadores, eles são também disciplinadores. Eles interagem diretamente com o mundo, e o dilúvio é uma das formas mais dramáticas dessa interação. E essa ideia de recomeço é quase um otimismo inerente, não é? Mesmo depois de uma destruição tão grande, a vida continua, a esperança se renova. É um otimismo, sim, mas um otimismo que vem com uma lição. O recomeço não é gratuito. Ele exige sacrifício, obediência e a reconstrução de um mundo melhor. É um ciclo de destruição e renovação, algo que a gente vê na própria natureza, nos ciclos das estações, da vida e da morte. Ricardo, pensar nesses mitos não só como histórias antigas, mas como ecos de eventos reais e, mais importante, como espelhos das nossas próprias angústias e esperanças é realmente transformador. Passamos por diversas culturas, desde a epopeia de Gilgamesh e a Arca de Noé, explorando a riqueza de Deucalião e Manu, até as fascinantes narrativas das Américas. E agora a gente entende que, por trás de toda essa mitologia, existem talvez eventos geológicos marcantes que se misturaram à memória coletiva, moldando contos que falam de purificação, punição e, acima de tudo, de um recomeço. É uma jornada que nos mostra como a humanidade, em diferentes cantos do planeta e em diferentes eras, se confrontou com a mesma força da natureza e as mesmas questões existenciais. E a resposta, em muitos casos, foi a criação dessas narrativas poderosas que ecoam até hoje. E que nos lembram que somos parte de um ciclo maior, que a resiliência humana é impressionante e que, mesmo diante da adversidade mais extrema, sempre há a possibilidade de um novo amanhecer. Para quem nos acompanhou nessa incrível viagem pelos dilúvios míticos, esperamos que essa discussão tenha sido tão enriquecedora quanto foi para nós. Foi um prazer explorar esses paralelos surpreendentes e desvendar um pouco mais o que essas histórias tão antigas ainda nos contam sobre nós mesmos. E se você ficou curioso para explorar mais sobre esses mitos, sobre geologia ou sobre a história das civilizações antigas, o conhecimento está aí para ser descoberto. Não pare de fazer perguntas e de buscar essas conexões surpreendentes. Muito obrigada pela companhia e até a próxima jornada!